Sejam todos bem-vindos, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. No programa de hoje, quero trazer para você dois artigos interessantes. O primeiro artigo vai falar como, através de um jogo simples, um jogo pode fazer com que você tenha uma memória melhor, como que você pode cuidar da sua memória, fazer com que você se recorde mais das coisas. E também, no artigo número 2, eu vou contar para você por que ouvir pássaros, os passarinhos, pode diminuir a sua ansiedade. E olha isso, a paranoia. Como assim, Marcelo, pode fazer? Como que ouvir pássaros, a natureza? Isso é que eu vou contar para você. Isso eu vou contar para você neste programa, no programa de hoje. Mas vamos entender um pouco, vamos falar um pouquinho sobre memória. Memória. É aquela coisa, né? Aquela coisa que você se lembra. Pô, onde que eu deixei a minha chave? Eu tava pesquisando não. Eu estava organizando as minhas coisas e comecei a pensar, onde que eu deixei o carregador do meu celular? Onde eu deixei? Eu comecei a pensar, será que tá aqui? Será que tá ali? E eu fico maluco. Eu fico maluco quando eu não lembro as coisas. Ou até mesmo, foi quando eu tava procurando a bateria, o carregador da bateria da minha câmera digital, da minha iOS. E aí eu comecei a pensar, pô, eu tenho uma caixa de organizadora no meu guarda-roupa, onde eu deixo essas coisas mais tecnológicas assim, as coisas que eu uso assim, com uma frequência não tão grande, mas uma frequência maior. Eu fui lá, não achei. Eu fui no meu criado mudo, eu não achei. Eu comecei a vasculhar os lugares onde eu poderia ter deixado a coisa. E aí, o que aconteceu? Eu acabei encontrando ele depois numa lata, na sala, na estante no rack, onde normalmente eu acabo não deixando as coisas, mas às vezes eu fico lá. Aí eu comecei a pensar, pô, será que isso é problema de memória? Ou será que simplesmente isso é um problema de organização? Às vezes pode ser. Às vezes a gente não se organiza muito bem. Às vezes a gente deixa as coisas jogadas e não é a memória que está atrapalhando. Mas nesse artigo aqui, eu vou contar pra vocês como que um jogo simples. Que jogo é esse, Marcelo? Me conta logo com esse jogo. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, esse site, falando sobre neurociência, o bgr.com. Esse site é bem legal, eu costumo consumir alguns conteúdos deles. Como a neurociência mostra que esse jogo cerebral pode impedir você de esquecer as coisas. Essa ilustração aqui é bem legal do cérebro. Eu evito usar um pouco ilustrações assim como essas de cérebro, porque sim, eu acho talvez um pouco clichê, ou talvez não combina tanto com o programa, mas o fato é que às vezes acontecem algumas coisas. Então, de acordo com uma pesquisa realizada por professor de psiquiatria e neurologia da Columbia, uma faculdade bem interessante lá nos Estados Unidos, existe um jogo simples de melhoria da memória. Tá traduzido aqui, gente, perdoe o tradutor. De melhoria da memória, que melhora a nossa memória, que as pessoas podem usar para ajudá-las a parar de esquecer tanto as coisas. Esse tanto foi eu que coloquei, tá? Foi eu que coloquei, porque, como eu falei agora há pouco, às vezes não somos esquecidos, às vezes somos somente desorganizados. E a organização é fundamental. A gente precisa ter pelo menos um pouquinho. Olha que imagem interessante aqui colocaram do lado. Eu tava pesquisando Playmobil, figuras, para um exercício, para um treinamento, eles acabaram colocando aqui, mas olha os anúncios que vão aparecendo. Então eu tava pensando exatamente sobre isso, sobre como nós podemos fazer para que a gente melhore a nossa capacidade de memorização e de lembrar. Existem alguns alimentos. Eu posso dizer para vocês também que bebidas alcoólicas elas não favorecem de maneira alguma a memória. Comer em demasia também não favorece a memória. A gente tem que manter a maior parte do nosso dia de forma saudável. Exercícios físicos. Eu já falei aqui em algumas vezes, eu não fiz ainda um vídeo falando sobre neuroplasticidade, mas exercícios físicos ajuda bastante porque trabalha a nossa neuroplasticidade, plasticidade mental. Eu vou explicar, eu ainda prometo fazer para você um vídeo contando mais sobre isso. Mas também dormir. Se você não está dormindo bem, isso vai fazer com que você não
não tenha uma boa memória, você pode esquecer das coisas, né? Existem pesquisas falando sobre isso. Mas que jogo é esse? Esse artigo aqui ele fala sobre uma porção de coisas, mas talvez você já tenha descoberto agora simplesmente olhando essa imagem. Após semanas de testes, os pesquisadores descobriram que o grupo que completou palavras cruzadas. Sabe o tiozão que faz as palavras cruzadas? Pô, parece que ele tem uma memória melhor do que a nossa, mas isso é uma ferramenta simples, uma ferramenta barata que custa R$1. Você compra lá na padaria aquele joguinho de palavras cruzadas por R$1. Eu confesso a você, eu não tenho muito paciência com aquilo não. Mas talvez será que eu deveria fazer palavras cruzadas? Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Eu devo, você deve fazer palavras cruzadas? Quero ver a sua opinião. E o grupo que completou palavras cruzadas se saiu muito melhor em termos de memória e funções cognitivas do que aqueles que participaram de jogos de computador. Existe a função de jogos de computador também que você pode. Tem alguns aplicativos, alguns apps fantásticos para isso lá nas lojas, mas esse simples livrinho que você compra bem baratinho por alguns reais pode fazer com que isso aconteça. Isso também, esse jogo também não é nenhuma novidade pra gente e foi necessário com que pesquisadores pesquisassem. Pesquisadores pesquisaram. E eles descobriram isso e eles mostraram que através de testes científicos, que palavras cruzadas é muito bom para as pessoas pararem de esquecer as coisas, terem suas memórias melhores. E existe algumas doenças degenerativas, como por exemplo Alzheimer. O Alzheimer, gente, é uma doença bastante triste, bastante triste. A minha avó, infelizmente, ela teve Alzheimer há um tempo atrás. Então, quando você começa a ver as pessoas esquecendo as coisas, esquecendo, tendo a sua mentalidade, a sua lucidez se degenerando, isso é uma coisa bastante triste mesmo. Mas será que exercitando a mente, exercitando o cérebro ele não é um músculo, mas ele precisa ser treinado também. Ele precisa ser treinado. Será que seria uma forma de treinar essas pessoas para que talvez doenças como essa não viessem com tanta força, com tanto peso? Pesquisas estão trabalhando isso de forma com que a gente se entenda melhor e a gente tenha, né, uma vida. Eu acho que basicamente a ciência, o papel da ciência é fazer com que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida com mais leveza. É isso que eu falo muito aqui no Novo Mindset. Mas quero compartilhar com você também, a gente falou sobre pássaros, né? Eu falei que existia uma pesquisa falando que a ansiedade e a paranoia, ela pode ser reduzida através de quando você escuta mais pássaros, né? E esse estudo aqui da Newsweek, esse site bem legal. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você quer acompanhar todas essas matérias que eu venho publicando aqui para você, eu tenho uma revista de compartilhamento. Não sou eu que escrevo, mas é uma revista onde eu faço a curadoria dos principais artigos no Flipboard. Esse site ele é bem legal, Flipboard, então tem aqui. Tenho esta revista que é o Novo Mindset, The New Mindset. Tem alguns seguidores aqui já, onde eu venho compartilhando coisas, matérias que eu recomendo a você. Algumas delas eu faço programas aqui no YouTube, outras não. Outras simplesmente você só pega se você acompanhar o meu Flipboard. É um aplicativo bem legal, disponível para o seu celular, onde você pode acessar coisas. Bacana? Então é isso. Eu vou deixar aqui o link embaixo para você acessar o meu Flipboard e a minha revista O Novo Mindset. Mas voltando aqui ao artigos. Ouvir o canto de pássaros pode ajudar a reduzir a ansiedade e a paranoia em participantes saudáveis, segundo um estudo. Então foi feito um estudo mesmo, que eu vi, olha que bonitinho, o passarinho cantando, né? Não passarinhos de gaiola, minha gente, não passarinhos de gaiola, sim passarinhos na natureza. O ambiente em que nós humanos vivemos está mudando drasticamente à medida que o mundo se urbaniza rapidamente. Estima-se que até 2050, quase 70% da população mundial vai viver em grandes cidades, tendo algumas regiões como a Europa já ultrapassando essa marca, né? Já chegou nisso. Então, pesquisadores anteriores mostraram que passar tempo em ambientes naturais, natureza, olha que gostoso,
Olha que gostoso a gente voltar para a natureza, ficar lá naquela, que seja a praça da cidade, que seja o parque central da nossa cidade, Ibirapuera, sei lá, o Bosque Maia aqui de Guarulhos, eu não sei onde você mora, mas passa lá. Ou então se a gente for pro campo, né, que gostoso que é ficar sentindo, respirando aquele ar puro, sentindo a brisa da manhã, da tarde ou da noite, e escutando sons, como sons de pássaros. Isso é um exercício mental fantástico que faz com que a gente se sinta melhor. Então, mostraram que a ansiedade proporcionando benefícios gerais para o bem-estar. Antes e após a exposição aos sons, os participantes realizaram uma tarefa para avaliar a cognição e também preencheram questionários, que já é uma parte contando um pouco sobre o teste. Um questionário de depressão, ansiedade e paranoia. O estudo mostrou que a breve exposição ao canto dos pássaros reduzia os estados ansiosos e paranoicos em indivíduos saudáveis, independentes de o canto dos pássaros terem vindo de duas espécies, aves diferentes ou mais, ou até mais. Então, independente se foi de uma espécie específica ou outra, né, foi indiferente isso, mas foi notado que quando as pessoas fizeram primeiro, elas preencheram alguns formulários, responderam algumas perguntas, e depois elas se expuseram ao canto dos pássaros, isso fez com que elas, na resposta, depois elas estivessem um pouco mais saudáveis do que se elas estivessem simplesmente sem fazer nada, ou talvez fazendo algum jogo, ou acessando algum aplicativo, ou lá no aplicativos de fotos lá, rodando. Fica a dica às vezes, somente às vezes, é importante a gente ir para a natureza e curtir todas as delícias que a natureza nos proporciona. Eu sou o Marcelo Bresciani e esse é o episódio de hoje. E se você ainda não deu um like, dá um like aqui nesse vídeo e assine o meu canal. Isso ajuda bastante, fazendo com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui e vejo você no próximo episódio.